Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia de um jeito leve e prático. Nós somos a Débora Garcia e a Carla Latini e aqui queremos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com um mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um. A chegada de um bebê na vida de uma família traz muitas alegrias, mas também muitas inseguranças para os pais, mães, cuidadores, avós, enfim. A gente sabe bem, né? Não faltam os palpites na hora do cuidar, em como vestir, em como alimentar, como fazer dormir. Se o bebê chora muito, a avó vai dizer que é porque ele tem fome. A tia vai dizer então que é frio, o sogro vai dizer que é sono. Se o bebê não dorme direito, aí a mãe é que está mimando demais. Ou então precisa de mais leite, ou sei lá mais o quê. Fora tudo isso, ainda tem mais uma coisa que deixa todo mundo de cabelo em pé e sem dormir. Quer dizer, mais uma coisa, né, que deixa os pais sem dormir. São as inevitáveis doenças infantis. Aquelas chatas que quase toda criança vai pegar. As famosas viroses e outras bem características da infância mesmo. Elas bagunçam a rotina, não deixam o bebê ou a criança dormirem, eles não comem, perdem peso, ficam manhosos, enfim. E aí as mães e os pais muitas vezes ficam sem saber o que fazer mesmo. Aí começam as divergências em como lidar com essas situações. Então assim, leva no PS imediatamente ou liga para o pediatra, dá antitérmico. Existem muitas maneiras da gente olhar as doenças e como lidar com elas. A medicina antroposófica, como a gente já trouxe aqui em outros momentos, tem uma maneira particular de tratar e entender as doenças infantis. Para contar para a gente sobre esse entendimento, convidamos o Dr. Siqueira, pediatra antroposófico que atende aqui em São Paulo. O Dr. Siqueira se formou na Santa Casa, em São Paulo, e conheceu a antroposofia através de um colega que trabalhava na clínica Tobias. Ele fez uma formação em medicina antroposófica na Lucas Clinic, na Suíça, e ficou 3 anos na Europa em hospitais antroposóficos. Sendo que um desses 3 anos foi dedicado exclusivamente para a pediatria. Quando ele voltou para o Brasil, começou a trilhar um caminho com UTI pediátrica, que já dura quase 30 anos. Hoje o Dr. Siqueira trabalha com UTI pediátrica, atua em consultório e também está atuando dentro da sala de parto junto com a obstetra. Além disso, o Dr. Siqueira é pediatra da minha filha Lorena e esperamos que esteja na sala de parto do próximo que está aqui dentro. Dr. Siqueira, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Acho que vai ser um papo super gostoso para a gente falar um pouco sobre alguns assuntos que sempre nos perguntam. Eu acho que para a gente tirar alguns mitos, alguns estigmas que a medicina antroposófica tem um pouco. Então, para a gente começar a nossa conversa, você podia falar um pouquinho como que funciona esse trabalho do pediatra na sala de parto? A gente já gravou um episódio com a doutora Kátia Schuba, falando sobre concepção, gestação e parto. Mas seria legal você falar um pouquinho como que funciona essa parceria, como que é essa, entre aspas, passagem de bastão da criança para o pediatra, como que funciona isso ali na prática? Muito obrigado, Carla. Estou muito feliz também de poder participar desse trabalho e recentemente eu comecei a visitar, a recepcionar os bebês em sala de parto, coisa que eu não fazia há muito tempo, e juntamente com a doutora Kátia, já recepcionei alguns bebês esse ano, né? Fiz um curso de reanimação neonatal e o interessante dessa passagem de bastão, como você colocou, que hoje em dia a reanimação neonatal mudou muito. Eu cheguei a fazer há anos esse tipo de reanimação e era muito diferente. Praticamente a gente invadia muito a criança, aspirava, oxigenava, aspirava o conteúdo gástrico, realmente manipulava muito a criança e ela podia ter reações adversas com esse tipo de manipulação. Então, a reanimação neonatal de hoje vem muito de encontro a um conceito mais humanizado, que acaba coincidindo muito com a visão do parto humanizado em si. Então, dentro da sala de parto, a gente tem uma função inicialmente muito expectante, né? Acompanhando todo o movimento do trabalho
de parto, sabendo do histórico da gestante anterior e aguardando o desfecho, né? A priori, com o acompanhar do trabalho de parto, com esse tempo de maturação, tempo que as obstetras acabam esperando mesmo, né, as 40 semanas, uma grande maioria das vezes o neném nasce bem. Então, a recepção é acompanhar esse momento do nascimento, esperar o pulsar do cordão, coisa que também antigamente já era feito pelas obstetras de orientação antroposófica, mas hoje em dia a própria reanimação neonatal recomenda. E ao final do pulsar do cordão, a criança geralmente já manifestou alguma reação, mas há essa interação entre a obstetra e o pediatra, no sentido de até meio uma coisa meio intuitiva, assim, no sentido de já está na hora de pegar o nenê, né, e de cortar o cordão e o pediatra iniciar um processo de reanimação ou não, só acompanhar esse momento da respiração, o momento da encarnação propriamente dita, né? Para a antroposofia, esse momento ele é um momento muito delicado, né? Muito especial. Muito especial. E a gente vê isso na prática, né? Se a gente aguarda um pouco essa calma da obstetra, pulsar do cordão, a criança está protegida com o pulsar do cordão, então não tem essa urgência em clampear o cordão, já dá para o pediatra para ele mexer com a criança, né? Ela está chegando, né? É o Sim, tempo dela de chegar, né? Não necessariamente ela vai chorar como se fala por aí, né? Mas ela tem o tempo dela efetivamente. E a gente não pode esquecer que para a mãe, né, é um processo doloroso, na maioria das vezes sem analgesia, às vezes um trabalho de parto demorado, mas para a criança também é um esforço, né? Ela vai nascer também baseado no esforço próprio dela. E isso, a passagem no canal de parto é emblemático para a criança. Então, a partir daí, foi um movimento dela também. Então, a gente pode dizer que já existe uma individualidade nesse momento, né? Sim, sem dúvida. Apontando. E acho que um ritmo, né? Enfim, um tempo mesmo. Eu acho que muitas vezes para a mãe pode gerar uma ansiedade de meu filho não está chorando, o que está acontecendo, mas acho que tem que ter muita essa confiança na equipe, no pediatra, na obstetra ali, de tá tudo certo, tá tudo no seu tempo, e se alguma coisa não estiver, eles são capacitados para agir no tempo correto também. Sim, exatamente. E poder dar em algum momento, nesse primeiro momento, se a criança nasce sem precisar de nenhum procedimento, já vai direto para a mãe. Então, nasceu nesse processo de dor materna e provavelmente de um esforço do bebê e já foi acolhido pela mãe, que já gera esse calor corporal, né? Então, esse calor corporal tão importante, que é muito falado na antroposofia, que para nós é a organização calórica, a relação do indivíduo mesmo, né, da organização do eu, a mãe já fornece naquele primeiro momento de transição. Então, às vezes, a gente nem precisa aquecer a criança no berço mesmo. Mas a visão, hoje, da reanimação neonatal é muito vinculada ao calor. E a gente já está fazendo essa ligação direta com a mãe. Bacana. E é impressionante, porque realmente tem esse calor naquela cena, né? Eu passei, enfim, há 5 meses por essa experiência, no nascimento do meu segundo filho, Matias, e é justamente isso, é tanto o calor em todos os níveis, assim, que você sente realmente que a criança está ali junto com você mesmo e quando é possível, né, que ela vá direto para o peito, enfim, é muito mágico mesmo, é muito bonito. E ver a chegada daquela criança, assim, justamente o momento que ela chega, depois de poucos minutos, que sai aquela corzinha arroxeada, né, que estava ali dentro, que passou por aquele esforço, mas é um momento que depois é um momento de paz, assim, é muito emblemático mesmo, de uma coisa muito intensa, mas de repente a criança já está muito em paz, assim, com a mãe, é bem especial. Para quem pode passar por Exatamente. isso, é muito especial. E você colocou um ponto interessante, essa mudança da cor, né? O processo encarnatório não é à toa que tem esse nome, né? Do encarnar. Então, efetivamente, rosar, né? Avermelhar. Então, esse processo de respiração
causa essa oxigenação e o choro, o despertar, a respiração, e em alguns minutos, então não é prontamente, isso que também acaba trazendo algum receio para os profissionais que estão ali do lado, mas se você tem paciência naquele processo, você vê a criança rosando. E é o termo que a gente usa. Também em reanimação pediátrica, a gente usa esse termo, né? Rosou. Então, é muito legal, porque é um processo de avermelhar, de encarnar efetivamente. Mas que, a partir desse momento, já se tornam, para nós, da medicina antroposófica, um processo catabólico. Ou seja, a partir daquele momento, nasceu, mas já está num processo de catabolismo, de envelhecimento. Assim. Bacana. Doutor Siqueira, para quem não conhece muito da medicina antroposófica e a abordagem da pediatria antroposófica, conta um pouco para a gente como que é essa pediatria, como que você atende, orienta as famílias, quais são as diferenças para um médico alopata, para um médico homeopata? Dá um panorama para a gente localizar aqui. Bom, teoricamente, como eu comentei da reanimação neonatal, eu procuro dizer para os pais que a puericultura e o acompanhamento da criança é muito próximo da medicina acadêmica. As coisas mudaram na pediatria. Então, o lema, atualmente, menos é mais. Mas, claro que não é uma corrente majoritária. Então, por mais que a visão seja de intervir menos, na prática não é o que acontece. Nesse processo de puericultura, a primeira coisa que vem em mente é em relação ao aleitamento materno. Normalmente, a gente vê todas as campanhas em relação ao aleitamento materno, inclusive veiculadas na Sociedade Brasileira, na Sociedade Paulista de Pediatria, na Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, esse é o intuito, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, que pode se prolongar até os 2 anos ou mais. Isso é um pouco controverso na medicina antroposófica. A gente pode, de repente, já daqui a pouco entrar nessa parte aí. Isso. Mas, teoricamente, seria muito similar, né? Se as coisas fossem feitas do jeito que se preconiza. Porém, a nossa visão nesse sentido e nosso estímulo é que o aleitamento materno seja efetivamente exclusivo, né? Então, eu acho que o médico antroposófico tolera um pouco mais os não ganhos de peso tão satisfatórios como poderiam ser, né? E essa interação junto com a mãe ou com até outro profissional que lide com a alimentação, hoje tem muitos, né? Para que haja um trabalho em comum no sentido de promover o aleitamento materno. Eu acho que até de ampliar um pouco o olhar para essa mãe, porque muitas vezes quando o aleitamento materno não está fluindo, essa mãe precisa de algum cuidado, de alguma forma, para conseguir relaxar e as coisas acontecerem da melhor forma. Então, talvez até essa tolerância maior que você estava falando aos não ganhos de peso, traz um conforto também para a mãe de que assim, não é que eu estou fazendo uma coisa errada, né? Que uma criança nasce a culpa materna ali, juntinho. Então, acho que esse olhar, esse acolhimento também para os pais que estão nesse processo, né? Sim, claro, muito importante, né? Porque a mãe, depois do nascimento, da gestação, ela quer nutrir. É uma ligação muito próxima da nutrição. E a nutrição, ela não é só física, né? A gente vê aqui na prática, é bom colocar as coisas práticas, né? E às vezes a criança tem uma sucção muito efetiva num período de tempo muito curto e ganha 1 quilo, 1,6 kg mês. E outras crianças que ficam na mama por muito mais tempo acabam não tendo apesar de saber que o leite gordo é o último leite, mas a criança acaba não ganhando o peso daquela maneira. Então, tem toda essa questão nutricional que vai um pouco além da questão física em si. Então, é importante que haja esse acolhimento mesmo. Concordo com você. E essa tolerância e esse trabalho em conjunto, né? Porque tem detalhes que o pediatra não acompanha tanto, né? Então, uma pessoa especializada, às vezes, pode ajudar bastante nesse momento. Eu conto com algumas que me ajudam. Uhum. Então, eu gosto de uma sentença de Rudolf Steiner que comenta que o cérebro é como se fosse o leite materno coagulado. A gente sabe, né,
que o cérebro e os rins são os órgãos que têm maior quantidade de gordura nessa formação. Então, você vê como já existia essa visão, essa antevisão, no sentido de que o leite materno favorecia, além de desenvolvimento de todos os órgãos, obviamente, mas como privilegiava esses órgãos que são gordurosos, né? E hoje a gente sabe, em estudos, que a criança amamentada, ela se torna uma criança mais inteligente, além de todos os outros benefícios imunológicos, prevenção de alergias, e também na questão da prevenção metabólica. Hoje em dia a gente fala muito de programação metabólica. E, inclusive as fábricas de fórmula lácteas batem nessa tecla no sentido que eles estão formulando leites que se aproximam do leite materno. Ou seja, essa programação metabólica saudável significa que a criança amamentada lá na frente ela vai ter menos distúrbios metabólicos, obesidade infantil, diabetes, aumento de colesterol. Então, o leite materno tem mais ainda influência no sentido da prevenção de doenças do que a gente achava antigamente, né? E do ponto de vista antroposófico, além dessa formação dos órgãos de uma maneira saudável, né, trazendo essa proteína humana que é tipo chave e fechadura, ela gera então essa vitalidade, essa formação orgânica tão importante nesse desenvolvimento do 0 aos 7 anos, como se tivesse uma base etérica para a criança se desenvolva com uma boa formação de órgãos que, para a pedagogia antroposófica, vai se transformar numa possibilidade das funções cognitivas serem mais precisas, mais corretas, né? Legal. E acho que também seria bacana se a gente falasse um pouco, pensando nessa história do aleitamento, até quando que a gente deve amamentar? Como que funciona o desmame? Bom, vou te falar da minha visão particular, né? A gente já discutiu esses aspectos alguma vez em conjunto com outros pediatras, né? E existe talvez, não sei se seja um mito ou seja uma realidade, mas esse conceito que o médico antroposófico, o pediatra antroposófico, procura interromper o aleitamento no 9º mês de vida. Acho que isso pode até acontecer no sentido de não haver tanto vínculo mãe-filho, né? Também sabe que isso coincide com essas etapas do desenvolvimento. Então, no 9º mês seria esse momento da angústia da separação. Então, que a criança se ressente disso mesmo e que precisaria desse impulso de maior distanciamento entre mãe e filho, né? Mas não é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e me parece que essa citação foi feita assim no sentido que poderia haver esse desmame caso houvesse um leite muito específico para substituir o leite materno. O que a gente não vê na prática, né? E, pelo contrário, o que a gente vê o desenvolvimento das alergias ao leite de vaca, extremamente comum, né? Poderíamos também falar sobre isso por um tempo muito longo, né? Mas acho que não é o caso aqui. Acho que a gente pode até fazer um episódio sobre isso no futuro. Então, essa introdução de um leite de fórmula pode causar alguns prejuízos para a criança, como a gente está vendo no dia a dia, né? Então, acho que tem que ter uma visão parcimoniosa em relação a isso. Acho que, na minha opinião, o desmame poderia ser espontâneo, sim, dessa interação mãe-filho mesmo. Porque muitas vezes, também, te falando na prática, Carla, a mãe vem aqui e fala, vou desmamar, decidi desmamar, preciso viver minha vida, preciso trabalhar. Passa 2, 3 meses, ela volta e fala, não desmamei. Então, é uma questão muito individual e da relação dela com o bebê. E muitas vezes, quando a gente prolonga um pouco mais, na minha prática, a gente vê que a coisa acaba acontecendo naturalmente. Às vezes, até do próprio desinteresse da criança em relação a isso. Eu acho que o que é importante, pensando no como funcionou o meu processo com a Lorena dessa fase, foi de eu estar atenta aos sinais meus e dela. Uhum. Então, assim, no momento ali eu estar presente, porque eu lembro nitidamente de quando que foi que ela começou a ter um desinteresse e num primeiro momento
aquilo me pegou. Porque eu falei assim, nossa, minha filha, eu já tinha voltado a trabalhar, trabalhava no mundo corporativo, enfim, aquela loucura. Eu falei, nossa, ela não quer mais saber de mim. Aí depois de um momento assim disso, eu falei, não, ok, as minhas questões eu lido em outro espaço-tempo. Aqui eu vou estar atenta ao que ela está querendo me dizer. E assim, foi 1 semana, 2 semanas que ela mamava um pouco no peito, ela tomava leite de cabra, mamava na mamadeira, aí ela voltava pro peito, que acho que assim, no peito ela devia ter um aconchego que na mamadeira não tinha, mas na mamadeira vinha mais coisa. E aí foi assim, 1, 2 semanas nesse processo e fluiu, ela tinha 11 meses. E fluiu assim, de um jeito super tranquilo. Só que acho que foi importante naquele momento a minha presença. De estar atenta ao que estava acontecendo, tanto com os meus processos, como com o que ela estava querendo me dizer ali. Eu acho um pouco, a minha prática talvez traduz um pouco do que você estava comentando. Sim. E outro detalhe, você citou que ela estava tomando leite de cabra e mamadeira, né? Nessa forma de conceber a puericultura, se você faz uma transição para alimentação salgada e substituindo as mamadas nos momentos de refeição, e geralmente em aleitamento materno exclusivo, quando a mãe vai até o 6º mês, parece que essa transição também ocorre de uma maneira natural, quase que como a criança estivesse já pronta para se alimentar. Super. Nessa época ela já comia, era só a mamada da noite e da manhã, eu acho que a gente tinha. Então. E era assim, bem a da noite, que era um momento aconchegante ali. Foi nessa que tudo começou a acontecer. Mas ela já tinha tranquilidade também, que ela estava se nutrindo por outras formas, preparada. Exatamente. E se você faz essas mamadas de pontas do dia, que é o que a gente chama, você excluiu aquelas ao longo do dia, você já houve o distanciamento. Sim. Então, na verdade, isso é uma grande pergunta que os pais fazem aqui no consultório, mas, na verdade, você não precisa de introdução de nenhum tipo de bico. Você não precisa fazer uma substituição da sua mamada para um outro leite de fórmula. E quanto mais velha ela ficar, ou seja, se você mantiver o aleitamento após 1 ano e tanto, você já sabe que você pode transitar para um leite, vamos dizer, um leite de vaca, assim, mas que seja de uma outra apresentação, mais fermentado, ou iogurte, ou um queijo branco. Ou seja, se já apresenta o leite de vaca de outra forma, sem que ela utilize os bicos. Ou seja, você vai num processo de maturação normal da criança, no qual o desmame está inserido. Sim. Eu me lembro na época, quando eu desmamei o Benjamin, eu recebi uma orientação da pediatra dele, que para mim foi um conforto, assim, que ela me orientou no seguinte sentido: Débora, você pode começar a dizer para ele, né, no momento que você achar que é adequado esse desmame, ou que você sentir, como a Carla trouxe, no momento em que eu estivesse presente ali, sentindo que era o momento, ou que estava se iniciando esse processo, de dizer para ele que a mamãe continuaria ali para o aconchego, né, para o acolhimento, para o amor e para o carinho, mas que não precisava ser em forma da mamada, né? Então, que agora muito legal. Agora, enfim, a terra, o mundo proporcionava para ele todos os tipos de alimento que ele precisaria. Então, que agora o peito não precisava mais ser fonte de alimento, a mamãe não precisava mais ser fonte de alimento. Então, essa imagem para mim foi bem bonita, assim, porque realmente ele estava pronto, ele estava comendo muito bem e tal. Então, assim, foi muito mais tranquilo de pensar num desmame. Então, às vezes, quando a gente olha por essa ótica, eu acho que também fica mais confortável, porque é um processo também de desligamento para a mãe, né? Não só para a criança, né? Estava pensando nisso. E eu costumo falar aqui no consultório, é um processo de liberdade para a mãe também. Sim, já o espaçamento de mamadas liberta. Agora, o desmame, e essa colocação da Débora, né, chamada da mãe essencialmente boa, que é um conceito de Winnicott, né? Então, não precisa você estar 100% ali fisicamente, né? Você pode estar com outro tipo de presença e, principalmente, passar para a criança essa segurança que você está lá, que o Winnicott chama de previsibilidade, né? Ou seja, na necessidade, a mãe estará lá, hein? Chamada mãe essencialmente boa. Legal. E aí, acho que seguindo um pouco esse caminho que a gente está percorrendo, conta pra gente um pouco quais são as principais doenças infantis, o que elas significam, né, para as crianças, por que em alguns casos
É importante a criança passar por aquele processo. O que é aquele processo? Se puder dar um panorama para a gente disso. E linkando sua pergunta com a pergunta anterior, onde que o médico antroposófico pode ser diferente de um médico alopático? Talvez eu não tenha abordado, mas agora dá para a gente falar. Porque nesse caminho da puericultura, o leite materno, nesses primeiros 6 meses, é raro a gente ver uma criança fazer um pico febril nessa faixa etária. Até crianças que estão em contato com outras crianças, mas amamentadas, com irmãos, por exemplo, amamentadas exclusivamente, a gente acompanha na prática, pode acontecer de ter quadros virais, assim, mas sempre mais amenizados pelo aleitamento materno. Mas após esse período, até também como processo de maturação, podem surgir os quadros febris, né? E em torno dos 9 meses de vida, assim, também nada é estático na pediatria, é um período que a criança pode manifestar a roséola. A criança faz febre alta, muitas vezes é onde pode acontecer um episódio de convulsão febril, porque é a ascensão brusca da temperatura, que a gente sabe que também não está vinculado ao aumento da temperatura em si, mas a elevação brusca de temperatura. E também não vai acontecer com todas as crianças. Mas a criança passa por esses 3 dias de febre, né? Na Alemanha eles chamam de Drei Tage Fieber, né? Os 3 dias de febre, e depois aparece subitamente o exantema. Essa, para mim, seria a primeira doença desse processo de maturação imunológica da criança, né? E isso, talvez, o médico antroposófico faça a diferença, no sentido de valorizar a curva térmica, de entender que a febre é um sinal, né? Na verdade, não é um sintoma, é um sinal de uma resposta imunológica. E não combater ela de cara, né? E não combater ela de cara, acompanhar. É uma forma do organismo se defender, né? Se proteger. Muitas vezes, se a gente logo de cara vai com um antitérmico, a gente está tirando essa autonomia do organismo Sim. de se combater. Exatamente. A febre então, isso já é um tema sempre polêmico, né, entre os pais, porque deixa todo mundo de cabelo em pé. Quantas vezes a gente já ouviu, eu não aguento, eu não dou conta de segurar e tal. Realmente, a hora que você tá lá com uma criança, né, com 38,5, 39 e tanto de febre, realmente é difícil segurar essa onda, assim, mas vale quando você tem essa orientação, né, do porquê dessa febre, às vezes isso te deixa um pouco mais tranquilo de falar, não, a criança não está em sofrimento, ou, né, ou na verdade isso aqui não é em vão, isso eu estou permitindo que meu filho passe por isso e o corpo dele reaja naturalmente, né? Assim, então, com esse olhar, com essa explicação que você trouxe, fica mais fácil da gente segurar a onda ali, né? Fica. E muitas mães falaram exatamente isso, que você orientando dessa forma, elas falam aqui brincando no consultório, mas você me ensinou a lidar com a febre e tudo mais. É um ensinamento mesmo. E acho que tem muito o mito da convulsão febril, né? E a gente sabe tecnicamente que a convulsão febril é praticamente inevitável, porque se ela surge numa ascensão brusca de temperatura, como é que você vai saber que a temperatura está elevando? E normalmente quando a criança convulsiona, aí que você vai verificar que talvez ela estivesse com a temperatura em elevação. E ela é chamada propriamente benigna porque ela não traz sequela nenhuma. Eu estou aqui olhando para o Dr. Siqueira, a gente está chorando na história de convulsão, porque a Lorena já teve uma. E uma das coisas que super me acolheu, eu lembro que a hora que ela estava convulsionando, eu te liguei, nunca te ligo, normalmente eu mando mensagem e tal, liguei, acho que deve ter falado, não, acho que alguma coisa está acontecendo. E aí eu falei, socorro, Dr. Siqueira, minha filha está tendo uma convulsão. E uma das coisas que você me falou, e que acalmou muito meu coração naquele momento, foi que você falou assim, é forte o que eu vou te falar, mas convulsão não mata. Porque eu achei que a minha filha estava morrendo ali na hora. Então, assim, eu fui entender depois o que significava aquela convulsão. Acho até legal se você puder trazer um pouco do olhar da antroposofia para a convulsão. O que significa, né? Talvez esteja limpando alguma coisa. Assim, poderia dizer que talvez fosse um processo de maturação mesmo, né? Alguns patologistas bem antigos falavam isso. Talvez essa criança tivesse uma propensão futuramente para um quadro epilético. É difícil a gente assegurar 100% isso, mas de qualquer forma, a gente sabe que, e você viveu isso na prática, eu também vivi isso na prática com a minha filha, que 70% das crianças que tiveram um episódio convulsivo nunca mais vão convulsionar na vida. E se vierem a convulsionar ainda no período até
5, 6 anos, pode ainda ser considerada uma convulsão febril benigna. Ou seja, no teu caso particular, você vai lembrar, claro, você nem levou ela para o pronto-socorro nem nada. Eu trouxe ela aqui no consultório, você examinou às 8 e pouco da noite. Se for seguir um protocolo que às vezes existe, se a criança tem algum sinal preocupante, se colhe até líquor. Né? Então, sim, a gente sabe que o processo é benigno, como o próprio nome diz, mas existe esse mito da febre e dos riscos da febre. E assim, por exemplo, eu bancava a febre super tranquilamente antes da convulsão. No dia seguinte da convulsão, não banquei. Então, fui dando antitérmico, porque também chegou no meu limite ali. Então, eu também tive que ir me olhando nesse processo, me considerando nisso tudo. Aí, a próxima febre que ela teve, eu consegui dar uma espaçada a mais. Consegui ir com Ericidoro, enfim, outros medicamentos, sem ser um antitérmico. Hoje em dia, quando ela tem febre, que faz tempo que ela não tem, assim, acho que o meu antitérmico está até vencido lá em casa, porque não tenho mais usado. Mas também é interessante a gente, como pai e mãe, se considerar nesse processo. Sim. Então, e eu acho que isso, a pediatria antroposófica traz um jeito muito especial, que é esse olhar, essa conversa entre o pediatra e os pais, até para entender qual é o limite dos pais, até onde ir, o que está acontecendo na família, como que é a opinião de cada um. Eu acho que essa humanização também do tratado toda a infância. E hoje em dia também, eu me lembro que recentemente eu participei de um curso de um médico antropósofo alemão. Ele é muito atualizado, só para a gente ter ciência de como essa coisa da febre já está com uma nova visão. Tem estudos sobre isso, inclusive estudos em UTI, que valorizam a febre no sentido do combate à infecção mesmo. Talvez só a febre seria prejudicial em processos neurológicos, tipo traumas crânioencefálicos, ou então, voltando para a neonatologia, quando a criança nasce anoxiada, existe um protocolo de hipotermia, que é justamente ao contrário, a gente gera hipotermia na criança para proteger o cérebro. Mas em termos de doenças infecciosas, a febre ela é benéfica. E esse colega, ele falou que naquela época estavam desenvolvendo um aplicativo para as mães, para os médicos, para os pediatras alemães em geral, entenderem em qual momento que a mãe está medicando e por que ela está medicando. Isso que é interessante. Legal. Incrível. Por conta do quê? Porque em algum momento é mais benéfico a criança ficar febril do que tomar um antitérmico. Porque o antitérmico, sabidamente, pode causar danos, tanto o paracetamol, quanto a dipirona, quanto o ibuprofeno. E hoje também, em época de Covid, ficou a questão do ibuprofeno como um anti-inflamatório que ele poderia influenciar, não sei se isso já foi confirmado, mas que poderia influenciar na piora do processo pulmonar da Covid, né? Então, são coisas que se colocam ao longo de uma pandemia dessa, mas que a gente tem que ficar atento se não tem um sentido, né? Sem dúvida. Então, você comentou um pouco da roséola. Conta um pouco mais pra gente de outras doenças infantis. Então, nessa linha da formação do exantema, ou seja, da passagem para a pele do processo infeccioso, existem outras doenças infantis já conhecidas, né? A varicela, que é a catapora, a escarlatina, o sarampo e a rubéola. Essas 4, junto com o exantema súbito, formariam as 5 doenças consideradas infantis, né? Lembrando que a escarlatina é uma doença bacteriana, diferindo da roséola, do sarampo, da rubéola e da varicela. Então, são processos infecciosos que cursam com manifestações cutâneas e, no caso do sarampo, com manifestações de secreção, conjuntivite, otites secretórias. Então, a gente crê que essa, como a gente chama tecnicamente de exsudação, essa manifestação externa, seja, de uma certa forma, uma transformação, e do ponto de vista antroposófico, de algo que veio junto com a criança, de uma característica etérica que precisa ser transformada e exsudada, né? De alguma forma, esse etérico da criança, que está baseado praticamente nos líquidos corporais, precisariam serem, de uma certa forma, colocados para fora, vamos dizer assim.
Esse seria o lado bom das doenças, a gente pode dizer assim? Pelo processo imunológico que você passa, seria o lado bom das doenças. O fato, por exemplo, de uma criança que teve varicela, catapora, nunca mais vai ter a doença. Ou mesmo o sarampo, que causa uma imunidade permanente. Então, isso seria um efeito benéfico. Além do que houve toda essa transformação, do ponto de vista da antroposofia, houve toda essa transformação, essa espécie de um rejuvenescimento, de um novo momento da criança nesse patamar agora. Doutora Siqueira, e eu vejo cada vez menos a gente deixando as crianças passarem por doenças, por diversos motivos. Acho que tantos pais não conseguirem ver a situação, a criança. Muitas vezes as mães dão antiténico antes de dar uma vacina, com receio do que pode ser que aconteça. A gente está cada vez mais intolerante com essas doenças. Qual que é o impacto que isso tem para as crianças, talvez até para a sociedade, né? Na verdade, a gente não vê mais essas doenças. Eu descrevi que elas eram. Eu as vi, né? Até pela minha faixa etária. Eu tive, inclusive, né? Não havia essa vacinação em massa. Meus filhos também tiveram. Não sarampo, mas tiveram a catapora, tiveram em conjunto. Mas atualmente a gente acaba não vendo. É importante só ressaltar que todas essas doenças virais, inclusive também escarlatina, todas as doenças elas podem ter algum tipo de complicação. Nada é, vamos dizer, absolutamente normal. Se a criança tem uma saúde boa, como a gente falou anteriormente, foram bem amamentadas, tem um bom convívio tanto social quanto alimentar, um bom nível socioeconômico, normalmente essas doenças cursam sem complicação. Por isso que talvez a gente, dentro do meio antroposófico, a gente tolere um pouco mais, entendendo que essas manifestações podem ser positivas no desenvolvimento futuro da criança. Mas, a princípio, a gente não vê mais essas doenças em consultório, né? Escarlatina vê, que é uma doença bacteriana que, inclusive, pode se repetir. Mas é raro ver. Recentemente, a gente voltou a ver um pouco de sarampo, até como crítica a essa lacuna vacinal e tudo mais. Mas eu acho que a intolerância vem na manifestação dos sintomas, porque a manifestação dos sintomas assusta. Uma coisa é você dizer, não, eu não vacino meus filhos porque eu acho que esse processo é importante, o desenvolvimento deles. Outra coisa é você vivenciar a doença. Febre alta, persistente, secreção. Quanto tempo você tolera? Você pode achar que tem uma complicação associada, que pode ter êxito. Então, eu acho que esse processo de tolerância é exercitado em todo o desenvolvimento dos primeiros anos de vida. Como a gente não vê mais tanto essas doenças, o que eu coloco aqui no consultório é que a gente deveria valorizar qualquer doença febril aguda que a criança tenha. E isso já faria parte de um processo semelhante, talvez não tão drástico como a doença infantil, mas que se assemelharia ao desenvolvimento global da criança, no sentido do nascimento da individualidade e da transformação. E eu acho que vale uma reflexão aqui também para os pais. O quanto que, a gente está intolerante a algumas doenças, mas não só as doenças. Aqui a gente está com recorte, com você falando de doenças, mas quanto que a gente também está intolerante a comportamentos desafiadores, a birras, enfim, outras coisas que as crianças trazem e que a gente, com esse imediatismo, com essa necessidade de controle, de segurança, muitas vezes a gente acaba abafando aquela individualidade da criança que está tentando se manifestar. Aqui a gente está com recorte de doença, que eu acho que isso também acontece, mas acho que vale a gente ampliar a reflexão para toda uma educação mais consciente, né? Que eu vejo cada vez menos os pais pacientes nesse processo, nessa interação, nessa relação mesmo, despertar essa individualidade da criança que sim vai ser diferente da sua, ainda bem. Ainda bem, né? E que é para isso que ela veio, né? Para despertar a sua individualidade. Acho que aqui a gente começa a ver isso com o olhar das doenças, mas vale ampliar também esse olhar para tudo. E justamente é isso que a medicina antroposófica faz. E Steiner também falava isso, né?
que a pedagogia é curativa e a medicina é pedagógica. Então, se uma criança tem algum comportamento, e isso eu tento fazer muito aqui no consultório, alguma manifestação pedagógica ou psicológica que esteja preocupando, ou seja, uma agitação, uma inquietude, para a gente não ficar dando nomes aqui, e de repente ela faz um processo febril, agudo, o quanto que isso não seria importante de a gente acompanhar, é importante que a gente não seja negligente, acompanhar e entender que isso pode ser uma manifestação física de algo externo que ela está querendo nos contar. Se você usou o termo correto, que eu uso também aqui, se a gente abafa esse processo de uma forma imediata, talvez a gente não esteja ajudando em nada a ela, né? Esteja nos ajudando, a nossa ansiedade, a nossa segurança. Mas nesse processo pedagógico, médico, nós não estamos ajudando. Pelo contrário, nós estamos atrapalhando. E a gente vê isso, uma criança inquieta, e recentemente eu tive uma que me chamou muita atenção, que eu deixei ela queimar mesmo. A criança que vinha aqui e fazia uma bagunça aqui, ela chegou na cama absolutamente Estática. Calma, assim, paciente, literalmente paciente. E eu deixei o processo acontecer, sempre conversando com a mãe, sempre querendo rever a criança, e ela passou por esse processo, porque a mãe estava com o antibiótico na mão para dar para ela, né? Então, a gente conseguiu superar. Eu acho que a gente trouxe benefícios também do ponto de vista pedagógico para ela. E eu percebo, assim, das febres que a Lorena já teve, ela é uma criança antes da febre e outra criança depois da febre. As professoras falam isso, né? É muito a transformação nítido, assim. que a criança teve. Então, independentemente de a gente ter as doenças infantis, a gente não ter as doenças infantis hoje, eu acho que todo o processo febril agudo, que geralmente acontece dos 0 aos 7 anos, pode se prolongar tudo, mas também não é coincidência que esses processos inflamatórios sejam nesse primeiro setênio, né? E talvez coibi-los, abafá-los, suprimi-los, seja no futuro uma situação muito ruim, porque no momento que eles tinham que fazer, a gente não fez. Então, acompanhar esses processos, seja hoje em dia, uma maneira de a gente reviver as doenças infantis. Bom, isso traz uma reflexão para a gente, né, como pais, de que precisa haver uma disponibilidade para isso, né? Vem uma doença, então como é que eu olho para isso como uma oportunidade de crescimento para o meu filho, para mim? Como que eu me organizo na vida familiar para tentar passar por isso, né? Para, enfim, passar por isso, porque essas doenças eu acho que, assim, de certa maneira, elas são inevitáveis. Óbvio que algumas a gente, né, erradicou com vacinação, tal, mas tem muitas que são inevitáveis e que vêm nas piores horas, né? Não, nesse momento não dava para essa criança ficar doente, aí acontece, mas enfim. Eu acho que então há essa... Não à toa, né? Acontece. Não à toa, com certeza, não à toa, né? Então, acho que fica essa reflexão de aceitar, eu acho que de estar aberto, né? De ter essa disponibilidade de tratar a doença da criança, mas não só com o olhar de doença, né? Porque é justamente isso, ela pode ser um processo de crescimento para todo mundo, assim. A Cara tocou nesse ponto quando ela falou da amamentação, que ela estava atenta, né, aos sinais e acabou deixando de lado um pouco o mundo corporativo e olhando para a Lorena. Eu acho que também é isso. Se as coisas acontecem num momento dramático para a gente, tudo que a gente precisava é que nosso filho não tivesse uma febre naquele momento, uma febre alta, um quadro arrastado. Mas se a gente olha para essa outra visão e passando isso para os pais e entendendo a dinâmica familiar, você pode gerar frutos, tanto para a criança quanto para os pais, né? Então é o que você falou, Débora, disponibilidade. Qual o grau de disponibilidade que eu vou ter? E também aí eu acabo ampliando para o pediatra. Qual o grau de disponibilidade que o pediatra também tem para acompanhar essa família? Porque para o pediatra é fácil, né? Você dá um antitérmico. Não, 37,8, antitérmico. Ah, não, 2, 3 dias de febre, tem uma otite, antibiótico. Ah, tá com broncoespasmo moderado, corticoide, que é um anti-inflamatório também. Então, essa política do anti também conforta o pediatra, né? Então, acho que a disponibilidade tem que ser mútua aí.
E aí eu acho que aí se encaixa o papel do médico antroposófico nessa relação. E o médico antroposófico tem essa característica, mas ele não necessariamente é uma visão exclusiva, né, do antroposófico, assim. A gente pode ver isso na prática de outros médicos também. Sim, com certeza. A homeopatia também valoriza muito a temperatura, a febre como mecanismo de proteção e também as manifestações cutâneas também como um mecanismo de eliminação, inclusive relacionado ao medicamento que se dá, né? A homeopatia lida muito com a semelhança dos sintomas. Então, eventualmente, um médico unicista na homeopatia dá uma medicação homeopática e pode haver o desenvolvimento dos sintomas, né? Essa exoneração de sintomas, eliminação ou exudação dos sintomas é para o médico homeopata também um processo de cura, né? Para a homeopatia, a saúde não é ausência de sintomas. Então, a manifestação de sintomas, e é verdade, né? É uma reatividade do organismo. Essa talvez seja também a manifestação de saúde, né? E suprimir os sintomas com antitérmicos, corticoides, anti-inflamatórios, antialérgicos, e a criança ficar naquele momento sem a sintomatologia, não quer dizer que ela esteja saudável por conta disso, porque ela não passou por esse processo de superação, de transformação. A homeopatia valoriza muito isso. Legal. Agora a gente queria falar de um tema que é um pouco polêmico. Vacinas. Conta pra gente um pouquinho a sua visão, a visão da antroposofia com relação às vacinas. Então, a importância delas existirem, o papel delas para a evolução da humanidade como um todo, quando dá, o que considerar. Enfim, traz uma visão um pouco de vacinas. Vou te trazer a minha visão. Ótimo. Talvez difira um pouco da visão dos médicos em geral, da antroposofia, talvez até dos homeopatas, né? Meu caminho foi esse caminho de agregar a medicina acadêmica, como eu te contei, né, por conta da UTI, com a medicina antroposófica. A gente acaba lidando com criança grave, com criança com doença grave, vendo, obviamente, as doenças graves. Nesse meu trajeto, eu vi algumas meningites que cursaram com um desfecho muito ruim, né? E no desenvolvimento dessas vacinas iniciais, que geralmente são as vacinas que protegem contra doenças invasivas do sistema nervoso, tipo meningite, meningite por pneumo, meningite por hemófilos, meningite por meningo. Eu vi todas essas três, né? E os desfechos ruins que elas causaram. E são as vacinas iniciais no segundo, no quarto e no sexto mês de vida, associada à hepatite B e associada à SALC, a poliomielite. Então, é um combo que vocês conhecem, a penta, a hexa, ou seja, 6 vacinas numa, 5 vacinas numa. Mas é interessante entender que nessa faixa etária de 0 a 1 ano, é a faixa etária onde essas doenças incidem mais. E a gente, dentro da medicina antroposófica, sabe o quão é importante essa função sensorial da criança, né? Na verdade, o caminho de maturação da criança é chamado crânio caudal, até do ponto de vista do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Inclusive até do nascimento, né? Ela nasce com aquela cabeça proporcionalmente maior que o resto do corpo, além da cabeça, o fígado é um órgão muito grande, né? A gente falou do corpo etérico na criança e o fígado é o representante do corpo etérico, mas a cabeça tem proporcionalmente um tamanho maior que o tronco e a parte metabólica. Então, a criança nasce por aí, né? Passa pelo canal do parto por aí, coroa, né? Como se fala. Então, coincidentemente ou não, as bactérias têm um tropismo por o sistema nervoso, né? Ou seja, essa região muito sensível nesse primeiro momento, onde ela vai adquirir todos os processos para o andar e para se tornar erecta ao final, mais ou menos, do primeiro ano. Então, todo esse processo do aterrar mesmo, né? Então, esse primeiro ano
é muito emblemático na predisposição a essas doenças sensoriais. E você vê pneumo, você fala, mas pneumo tem a ver com pneumonia, é pulmão, não nessa faixa etária. Nessa faixa etária, o tropismo é mais pelo sistema nervoso e são meningites assim devastadoras. Minha visão é que nesse primeiro ano de vida a gente deveria proteger contra essas doenças, já que elas ocorrem mais nesse primeiro ano de vida. E a gente pode ter um certo equilíbrio em relação a isso. Por exemplo, vacina de rotavírus. Aí tem uma diferença entre a criança amamentada e a criança não amamentada. Realmente, a criança amamentada é protegida de doenças diarreicas nesses primeiros 6 meses de vida, incluindo o rotavírus. Mas se você fala de uma população carente, como é nosso país, a porcentagem de aleitamento materno é muito baixa para essas mães. E, pelo contrário, de erro alimentar mesmo, de transitar com leite de vaca, de caixinha, de saquinho, em que vai gerar uma mudança na flora intestinal. E até mesmo de falta de higienização. Tudo. E a gente, como intensivista, eu vi muita criança grave por diarreia, o que a gente não vê mais. Nossa, que bom. Então, se você está nesse meio, você, como a Débora falou, você viu a erradicação de doenças. No mínimo, diminuição das doenças. Se há algum efeito colateral, alguma reação adversa, na minha prática, eu acabei não vendo das crianças que eu orientei a vacinação. Mas eu vi o benefício. Realmente, essas doenças sumiram. Não sei o que pode vir a acontecer no futuro, mas essas doenças diminuíram. Meningococcemia, que é uma septicemia por meningo, a gente via assim, tipo uma vez por mês, em pronto-socorro, doença grave, devastadora, cursa com óbito em horas. Assim, a gente não vê mais, né? Como as diarreias agudas a gente não vê. Então, particularmente essa vacina de rotavírus, numa criança rígida, talvez a gente possa... vamos, a mãe amamenta, nós estamos fazendo uma prevenção, talvez, para o futuro, já que nesse primeiro momento o aleitamento materno exclusivo protege. É uma coisa a se colocar. Sim. Porém, na minha opinião, essas doenças bacterianas, nesse primeiro ano de vida, a gente deveria vacinar. Legal. É muito conjunto com os pais também, já que a vacinação ainda não é obrigatória, apesar de já ter movimentos em relação a isso. No meu consultório, eu tenho alguns pais que não vacinaram de nada, mas não é uma posição minha em relação a isso. E eu percebo que assim, isso é uma visão muito da medicina antroposófica, que eu acho que não é que o pediatra fala, tem que fazer isso, é agora, é assim. Acho que é muito essa conversa entre os pais, entre o pediatra, porque às vezes o pai fala, não, eu vou me sentir mais seguro se eu der todas as vacinas, você vai explicar qual é o impacto, mas a decisão está sempre nessa conversa. Eu acho que é tudo muito conversado, que é uma diferença que eu vejo grande da pediatria tradicional. Sim. Nem tudo é conversado desse jeito. E como eu estou fazendo com você, e aqui também, explicando, né, qual é o maior período de incidência, o que causa uma doença dessa, você vai bancar eventualmente, se houver. E também tem uma questão social que a gente acaba também, isso talvez vocês saibam, né? As crianças se beneficiam indiretamente das outras estarem sendo vacinadas. Então, talvez seja uma posição confortável você falar, hoje eu não vacino meus filhos, mas você está se beneficiando dessa erradicação de doenças, ou pelo menos da diminuição das doenças. Então, um ponto a ser pensado, pelo menos, né? E, por exemplo, outro ponto é em relação ao meningo B, uma vacina que só é dada em clínicas. Normalmente, os pais acabam querendo dar todas as vacinas disponíveis, mas eu explico que não é a doença de maior prevalência de incidência no nosso meio. Entre fazer junto pneumo, meningo, hemófilos e meningo B, há de se pensar que a gente não deveria postergar ou mesmo, eventualmente, como não faz parte da rede pública, também é uma coisa que eu coloco. Poxa, a gente não está na rede pública, a gente já tem a possibilidade de dar a vacina, é por isso que eu vou dar. Uhum. Também é uma questão social aí. Então, é uma questão de conversar mesmo, de explicar e de uma certa forma,
Na minha opinião, o pediatra não deve falar não faça ou faça, mas ele deve explicar e como você bem falou, talvez a decisão vai acabar ficando por conta dos pais, que tem toda uma família ao redor, uma posição ao redor. Sim, acho que o pediatra ele traz muito a informação mesmo e a possibilidade dessa conversa, e aí a decisão acaba sendo, enfim, acho que nessa conversa mesmo, acho que as decisões acabam sendo geralmente tomadas. Isso acontece suavemente. Do meu processo foi. E aí, isso que a gente falou agora me faz pensar uma coisa aqui, doutor Siqueira, que o quanto é responsabilidade dos pais também estarem em conjunto com essa decisão, mas com outras, né? Assim, que a gente está abarcando vários assuntos e hoje, eu não sei, a gente percebe um pouco que os pais estão, além de perder um pouco essa disponibilidade, essa conexão com o que está acontecendo ali com a criança, mas também me parece que a gente perdeu um pouco da intuição de pai e mãe, de falar, meu filho não está legal, então, ele está com uma febre, mas eu estou vendo que está tudo bem, enfim. E parece que a gente perdeu um pouco essa sabedoria, né, e essa intuição que, sei lá, a gente pode dizer que os antigos talvez tinham mais, assim, né? Hoje a gente precisa tanto e eu não estou dizendo, obviamente, que a gente não precisa dos médicos, precisamos sim, muito, mas assim, muitas vezes, será que a gente não se precipita? Será que a gente perdeu essa sabedoria, essa intuição de falar, olha, aqui alguma coisa está errada, ou aqui não, isso está tudo bem? O que aconteceu que a gente precisa sempre desse aval externo ou sempre dessa confirmação de, olha, seu filho está com a doença tal. Às vezes a gente não aguenta ouvir, é uma virose, porque às vezes é isso. Às vezes, no olhar clínico... 90% das vezes. Exato. Você não consegue saber qual é o nome exato daquela doença. Por que isso incomoda tanto a gente? E onde foi parar essa nossa intuição como pai e mãe? O que aconteceu? É uma excelente pergunta, Débora. Do meu ponto de vista, eu acho que os pais delegaram muitas coisas. De uma certa forma, eu vou colocar meu filho numa escola boa porque eles vão educá-los, né? E ele vai ser competitivo para o mercado de trabalho, então praticamente você delega a educação para a escola. Vou procurar um pediatra que justamente dê nome aos bois, né? Que seja bem assertivo e que possa minimizar todos os problemas de saúde quando eles ocorrerem, né? No quesito vacinação, eu também vejo por esse aspecto. Quanto mais completa for uma carteira de vacinação, mais imunizado meu filho está. Se eu puder dar, nesse momento passado do sarampo, as crianças já tinham 2 doses de vacinação, mas iam no posto para tomar uma 3ª dose, os adultos também. Então, nem tinha necessidade disso, talvez por já estarem com 2 doses completas, né, antes dos 5 anos de vida. Então, essa necessidade de você estar protegido de alguma forma. O que a gente sabe que tecnicamente isso não acontece, porque é necessário que haja essa exposição. Eu costumo falar que o mundo hoje é um pouco asséptico, né? Precisa estar tudo. Nós estamos vendo esse momento Exatamente. que necessita da asepsia, óbvio, né? Nós sabemos, mas antes disso já existia essa asepsia não só física, mas também psicológica, né? É melhor que meu filho não tenha nada, é melhor que meu filho esteja protegido, é melhor que meu filho esteja numa boa escola, né? E aí você acaba perdendo mesmo essa intuição, essa sensibilidade, o que eu acho de suma importância, porque se a gente não valorizar esses sinais que a criança dá, e eu costumo valorizar bastante isso, essa percepção dos pais em relação, olha, eu consigo segurar até aqui, a partir daqui eu não consigo mais, né? Esse momento, é muito intuitivo, né? Porque o pediatra não está vendo esse momento, mas eu creio que é um exercício, é a gente reviver, se religar a essa intuição. Acho que a medicina antroposófica traz muito isso, né? Dessa religação com aquilo que é intuitivo, com aquilo que é atávico e que são os sinais que nossos filhos podem dar para a gente. Eu vejo que a gente, ao perder essa... Não sei quem nasce primeiro ali, né? Se primeiro a gente foi perdendo essa conexão com a intuição, cada vez mais tem uma necessidade de controle de tudo, então muitas vezes a gente terceiriza a educação para uma escola
que é especialista naquilo, e aí vou ter o controle sobre aquela determinada área. Terceirizo a saúde do meu filho para um pediatra que estudou sei lá quantos anos, que ele vai ter o controle daquilo. E sendo que na prática a gente não tem esse controle. Para mim, a beleza da vida é justamente a gente transitar entre esse não controle e ver o que a vida traz para a gente. Sim. E reagir a isso. Senão, acho que acaba sendo, na minha visão, muito chato viver tendo o controle de tudo, né? Claro. E eu acho que a intuição, ela não se liga a algo maior, e aí cada um entende o que é esse algo maior, e que a gente não precisa ter esse controle, esse nível de tensão. E ainda mais agora, nessa época que a gente está vivendo de pandemia, isso acaba se tornando uma coisa que a gente fica refém de querer ter o controle e pode muitas vezes perder a oportunidade de estar vivendo esse momento, de estar refletindo sobre algumas coisas que estão acontecendo, de estar aproveitando a vida de um outro jeito, de aprender muitas coisas que estão pipocando aí para a gente aprender, e muitas vezes a gente fica preso nesse controle, né? Perfeito. Talvez a pandemia, e a gente conversando nesse momento de ápice de pandemia aqui no Brasil, ainda nem sabemos o que vai acontecer, é muito emblemático a gente estar falando sobre isso. Estamos falando de um vírus, de uma mutação viral, ou seja, isso vai acontecer novamente. Em ciclos da humanidade, as mutações virais aconteceram, né? E, exatamente o que você falou, que controle que a gente teve sobre isso, que a gente não está tendo, que o mundo não está tendo, né? Se as pessoas informam como as coisas estão acontecendo, grande maioria das vezes não se sabe o que vai acontecer, não se sabe ainda muito sobre o vírus, né? É uma incógnita, algumas coisas se sabem, mas talvez a gente venha a saber daqui a um ano do que aconteceu hoje nesse momento. E nós falamos sobre imunidade, no fundo, né? Sobre desenvolvimento da imunidade, sobre exercício de tolerância e quanto isso não pode ser precioso num momento como esse, que as coisas estão super incertas. Será que nossas crianças que já passaram por esses processos febris não estariam talvez um pouco mais protegidas com o surgimento de um novo vírus? Talvez sim, talvez não. Hoje o que a gente sabe, então não tem relação com isso que eu estou falando em termos de imunidade, mas a gente sabe, eu como pediatra fico muito alegre por isso, que as crianças são super pouco acometidas nessa pandemia. Pouquíssimos óbitos, ou talvez um único óbito, que recentemente eu soube, mas a incidência, como todos sabem, é na faixa etária mais velha, né? Mas era nisso que a gente tem que se basear, né? No fortalecimento imunológico desde o primeiro processo, desde o nascimento até tudo isso que a gente discorreu aí ao longo da nossa conversa. A gente gravou recentemente um episódio com a doutora Rita Rami, da Casa 44, foi acho que umas 2 semanas atrás, então ainda não estava nesse pico que a gente está vivendo agora, mas ela falou exatamente isso, assim, de como que a gente fortalece a nossa habilidade. Foi muito bonito, que ela falou dos 12 sentidos, e como que a gente trabalha em cada uma dessas coisas para a gente melhorar a nossa imunidade, enfim, enfrentar isso com outro olhar, assim. Faz bastante sentido com isso que a gente estava falando aqui. Doutor Siqueira, que conselho que você daria para os pais hoje em dia para educar as crianças da melhor forma, para se fortalecer nesse processo, para aproveitar mesmo esse processo de educação para promover uma autoeducação, né? Quem sou eu, hein? Para dar conselhos. Uma dica, uma inspiração. Eu resumiria numa palavra, mas eu vou falar mais. Para mim é exposição. É justamente o contrário do que nós estamos falando hoje, né? Nós estamos falando de isolamento, vivendo hoje. Estamos falando de isolamento, sem dúvida, mais do que necessário. Mas a gente... Acho que é um momento, né? É um momento atual, mas justamente para dar esse contraponto no futuro, passando brevemente por esse ciclo, trazer a exposição para as crianças, né? Exposição em todos os aspectos, né? Desde o nascimento, né? Com a exposição do nascimento e a passagem pelo canal do parto, a contaminação, hoje é uma coisa muito falada, né? Já no canal do parto, o processo de aleitamento materno, que também gera essa base para a criança poder passar
pelo engatinhar, pelo rolar, o contato com o chão, a falta de estimulação com luzes, com músicas, mas a estimulação autônoma da criança, que vai fazer uma grande diferença no desenvolvimento da criança, no elevar da criança e, consequentemente, trazendo benefícios para essa questão pedagógica e essa vivência dos quadros físicos também, no que a gente já falou de tolerância, desenvolvimento da imunidade, mas que vai trazer também benefício do ponto de vista da educação. Então, é mais esse acompanhar, esse expor, entender a criança que ela tem uma autonomia, que ela tem uma individualidade, como se a gente fosse um pouco espectador de um protagonista e não, de uma certa forma, delegar e de outro lado, negligenciar. Mas ser um espectador ativo, mas deixando o protagonismo para a criança. É isso que você me fala, me vem muito assim, confiar naquela criança. Então, confiar de que ela sabe os limites, que ela vai aprender os limites, sim, caindo, cortando, rachando a cabeça, igual a Lorena acabou de rachar aqui, você veio tirar os pontos. E aí, agora ela vai entender que, putz, ok, essa cadeira desse jeito não é uma boa. Lógico, a gente tem que ter sempre um bom senso, tem que ter sempre um olhar, mas acho que é confiar de que a criança é capaz. Sim. E eu percebo que a gente vem perdendo essa confiança, talvez na gente mesmo, e aí, consequentemente, nos nossos filhos. E aí, acaba perdendo essa relação de humano com humano. Acaba sendo uma coisa mais mecânica. Sim. Isso que você me falou, você me lembrou essa história de confiar na criança. E desde pequeno, né? E desde esse processo inicial. Desde o nascimento, na verdade. Você está dando essa condição para que haja por parte dele essa encarnação. Acho que abordamos muitos assuntos, acho que foi ótimo nosso papo aqui. Nosso bate-papo, muito acho legal. Acho que daria pra gente ficar mais 8 horas aqui falando, mas não sei se todo mundo ia ouvir a gente, então acho que por enquanto tá ótimo. Queria te agradecer muito pelo seu tempo, em meio ao caos que estamos vivendo, de receber a gente aqui. Nossos ouvintes, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, sugestões, comentários, podem mandar pra gente, que a gente vai fazendo essa ponte por aqui. Eu que agradeço, Carla, a você, a Débora, e um prazer poder ter esse bate-papo com você. Foi ótimo. Obrigada. Obrigado a você.